Eu saí e voltei. Nossa, pessoal, deu uma travada muito forte aí no Instagram. Tivemos que sair e voltar de novo. Peraí que a gente está trazendo a doutora Érica novamente. Olá, eu estava falando até Oi, agora. oi, tô te ouvindo. Oi. Nossa, deu uma travada. Não sei se foi a minha internet aqui, se foi a sua, mas deu uma travada ninja. Eu tive que fechar o Instagram e abrir de novo. Deixa eu já desligar aqui os comentários, tudo. Pronto. Tá tudo desativado, acho que vai. Então, quando travou, você iria começar a falar sobre a classificação, os seis tipos que você classificou no livro. Você me ouve? Estou te ouvindo. Então, é hora que Vocês me travou. escutaram até aonde? Porque eu Então, falei, eu acho que até o você, quarto tipo, né? você falou assim: eu vou pegar o livro aqui, vou fazer uma colinha, aí travou. Nossa, eu falei até o quarto tipo, tu acredita? Offline. Vamos lá, gente. Não, mas isso acontece. Instagram está muito instável, vamos tentar dar continuidade. Então vamos lá. Beleza. Pois é, então, você está me ouvindo direitinho agora? Perfeito, perfeito. Então vamos Ouvindo lá. e vendo. Pronto. É, como eu havia dito, a classificação dessas mulheres foram feitas porque quando eu as entrevistava, eu conseguia identificar a motivação delas distinta. E aí eu comecei a agrupá-las pelo interesse que elas tinham nessa relação. Então, a primeira, ela buscava proteção. Eram mulheres que se sentiam desprotegidas aqui. E aí elas buscavam nesse homem que está lá na cadeia, que tem palavra, a proteção. Então elas dizem, só o fato dele estar preso, eu já me sinto bem, porque se eu me envolver em alguma confusão aqui, ele já dá a palavra dele e tudo se resolve. Certo? A segunda é o resgate por meio do amor, quando estas mulheres elas acreditam que aquele homem que está ali, ele só está naquela condição, ele só cometeu crime porque não estava na companhia dela, porque ele não teve condições de ter uma boa orientação, mas agora com ela ele vai mudar. O terceiro tipo busca a projeção social, então ela vai buscar somente aquele homem que está na mídia. Então, aquele homem que está ali, quando sai aquele caso daquele homem que fez alguma coisa que a mídia realmente coloca o nome dele nos holofotes, então tem mulher que vai buscar esse homem porque ela quer trazer para si os holofotes. E dizer assim, Que nem eu aquele sou a caso do, mulher desse homem. que nem aquele caso do André do Rap agora, que ficou bastante famoso. Exatamente, exatamente. E nós temos o caso também do maníaco do parque, né? Que ele recebeu mais de 1.000 cartas. Mesmo Então, as sabendo, mulheres. mesmo todo mundo sabendo o que ele fez, né? Ele foi muito assediado, né? Muitas mulheres apaixonadas realmente por ele, né? Isso. Então, o quarto são as mulheres que têm rejeição social e isso faz a inserção dela no cárcere. Eu havia comentado que nas últimas semanas eu entrevistei uma e eu fiz a pergunta para ela, mas por que ele e não um homem que está solto? E aí ela me disse, porque aqui fora ninguém me viu. Aqui fora ninguém me tratou como uma princesa como ele me trata. Aqui fora ninguém me fez a proposta que ele fez de estar comigo, de quando sair da cadeia, se regenerar e viver comigo. Então, quando essa mulher ela é invisível aqui fora, alguém vai valorizá-la lá dentro. Né? Então, essa é o quarto tipo de mulher. O quinto é a mulher que foi, geralmente eu identifico que são mulheres que foram traídas
abusadas sexualmente e violentadas, fisicamente como psicologicamente. Então, elas querem estar no controle da relação, porque se o homem está preso, e aí, se ele fizer qualquer coisa, ela não vai visitar. Então, assim, ela fica no controle para que ele não possa machucá-la. E o fato dele estar preso é o que dá segurança para ela. Então, ela tem um companheiro, ela tem alguém para amar, ela se sente amada, mas nos limites que a prisão dá. Então, isso para ela a deixa segura. E o último tipo são as mulheres que são movidas por adrenalina. Essas mulheres, elas não buscam proteção, não quer saber de holofote, ela não quer saber de nada, ela quer saber da emoção. E aí eu cito o caso de uma delas, que eu perguntei para ela, se um rapaz que tem uma condição estável, tem um apartamento, tem carro, um salário razoável, ele vem aqui sábado pedir ao seu pai para namorar com você. E aí ela disse, de jeito nenhum. Mas se parar um aqui com uma moto grande, fizer o ronco da moto para mim, me chamar e falar, eu roubei essa moto agora, vamos ali assaltar um posto de gasolina, a gente enche o tanque, vai passar o dia na praia, eu vou na hora. Então, ela quer a emoção, a adrenalina que esse homem proporciona. Então, assim, cada vez que eu vou entrevistando essas mulheres, então eu vou classificando dessa forma, porque eu vejo que os interesses são diferentes. Só um detalhe, quem está chegando agora na live, nós estamos falando sobre o paradoxo do amor bandido, da doutora Érica Bruns. Eu vou mostrar o livro aqui de novo para quem está entrando agora. Tem um livro, quem quiser o livro já sabe, manda direct para a doutora Érica, adiciona ela no Instagram. Quem está procurando tema para fazer TCC, trabalho de conclusão de curso, está indeciso, está um bom tema aí para ser explorado. Como a própria doutora Érica acabou de falar, quase não tem bibliografia sobre o assunto, então aqui está um bom tema para ser explorado, tá? Então o livro está aqui comigo. Doutora Érica, teve uma história que eu li no livro, dentre várias histórias muito interessantes, e teve uma história que eu gostei muito, que foi a que até marquei, foi a história da Dulce e do Leôncio. Porque justamente você mostrou na história, foi um contraponto, né? Ela realmente se apaixonou lá pelo presidiário, começou a ter um relacionamento com ela, só que depois se tornou um relacionamento abusivo por parte dele. Eu queria que você dividisse um pouco essa história com a gente. Pois a Dulce é uma colega advogada, porque nesse livro eu escolhi começar falando de mulheres da minha categoria. São advogadas que entram pela porta da frente do presídio. E, por um acaso, eu tenho 3 colegas advogadas, criminalistas, que se envolveram com os clientes. E aí, a Dulce foi uma delas. Inclusive, ela passou uma parte do tempo desse relacionamento sem falar comigo, porque eu tentava, da minha forma, mostrar para ela como ela não estava enxergando a coisa como deveria ser, mas ela não via. Então, como é que isso aconteceu? Ela começou a trabalhar aqui no estado da Paraíba e fui eu que a levei a primeira vez num presídio específico. E lá chegando, nessa unidade prisional, os apenados, alguns que trabalham na casa, como a gente disse, que prestam serviço, eles ficam lá na frente de calça jeans, tênis e camiseta branca. Quando ela chegou, que ela viu aquele rapaz sem algemas e andando ali, tendo todo aquele trânsito lá dentro e falando com os agentes, ela imaginou que fosse um funcionário. Então, ela gostou dele, ele tinha uns 20 e poucos anos, e a Dulce, ela já tinha entre 50 e 60 anos, mas ela se cuidava bastante. Então, ela era uma mulher bonita, ela ia para a academia, ela se cuidava muito. E aí, eles se entreolharam, ela não me disse nada, mas quando saiu, ela falou, nossa, eu achei aquele rapazinho ali tão bonitinho, e eu acreditei que ela sabia que se tratava de um apenado. Então,
pensei que não havia necessidade de eu dizer aquilo, né? Ela voltou uma segunda vez sozinha, e foi exatamente no dia que ele estava saindo para a audiência para a progressão de regime. Então, ela estava lá, no momento que ele chegou, estendeu os braços e alguém colocou as algemas, mas deu tempo ele dizer: a senhora pode me ver amanhã na média, que é onde compra o semiaberto, né? E aí ela ficou transtornada, mas ele explicou o que era, mas aí no outro dia ela já foi lá. E ali ele já sentou perto dela, perguntou se, eu posso lhe chamar pelo nome. E aí ela ficou muito encantada com tudo aquilo, né? E ele rapidinho ele conseguiu entender que poderia manipulá-la. Então ele disse: olha, eu tenho que entrar aqui até de 5 até 8 da noite e saio às 5 horas da manhã, mas aí tem muita gente com inveja de mim, estão querendo me matar. Então, se você pudesse vir me buscar e me levar, nossa, ela fazia isso com a maior satisfação. Então, ela ia buscar, ia levar. E aí ele começou a dizer para ela: nossa, tá difícil, eu não tenho emprego, mas sem dinheiro, eu vou ter que voltar a delinquir. E ela procurando emprego para ele, ela procurava cursos para ele se qualificar, e ele sempre arrumava desculpa, não ia fazer os cursos, mas aí ela proporcionou um apartamento para ele, providenciou internet. E ela achava, ela dizia para mim: Érica, mas é porque ele não tem oportunidade. Na Páscoa, ninguém nunca deu um ovo de chocolate para ele. Ele não sabe o que é uma ceia natalina. E eu tentava explicar para ela que ela estava romantizando a história e que não era bem assim. Eu acredito que até não é um problema ninguém se relacionar com alguém que depois que cumpriu pena. Mas tudo dentro de um relacionamento que não seja abusivo e seja respeitoso. Então, finalmente, quando ela viu que eu não aceitava as coisas que estavam acontecendo, ela começou a me esconder e começou a realmente ficar em situações mais difíceis ainda, onde ele foi preso com arma, e aí ela pagava outros advogados para fazer a defesa. Depois ele dizia: porque eu fui preso, eu preciso pagar aquela arma, e aí tirava mais dinheiro dela. Então, assim, chegou num momento em que ele chegou a sequestrá-la para pegar o carro dela, e ele ligou para um amigo, falou: nós estamos aqui. Ela saiu do carro, correndo, ninguém queria socorrê-la na rua. Foi uma situação bem difícil mesmo que a Dulce passou. E, assim, lamentável, porque a saúde mental dela foi grandemente abalada. Ela está numa situação ainda muito difícil. E ele perdeu a vida, por fim. E interessante que é como se ela estivesse vivendo um luto. E ela acabou, e ela era casada, né? Ela era casada, E ela acabou o relacionamento. o marido mesmo, sem saber de tudo isso, acabou se divorciando dela. E ela ficou numa situação financeira difícil até, né? Que Sim, praticamente ela gastou todo o capital que ela tinha com esse amor bandido, sim, trazendo à tona então a questão até do paradoxo, né? sim. Paradoxo, exatamente. Essa história é bem interessante. Lógico que você deu um resumo, mas quando o pessoal for ler no livro, com todos os detalhes, é bem impactante. Porque claro que a Dulce ela se enquadrou num desses arquétipos que você trouxe, né, da hibristofilia, e ela acabou se afundando, tanto pessoalmente quanto financeiramente, perdeu o companheiro, os filhos o companheiro de longa data, os filhos, e se viu ali praticamente falida em razão dessa aventura. E daí isso já emenda numa outra pergunta. Você trouxe a questão do transtorno. Esse transtorno tem algum tipo de tratamento? Realmente dá para buscar ajuda? Como é que funcionaria essa parte? Quando eu tenho questionado psicólogos e sexólogos a respeito da hibristofilia, a resposta que me é dada é o seguinte: que eles conhecem a parafilia, porque estudam na faculdade, mas até hoje eu não consegui encontrar um profissional que dissesse para mim que teve experiência em tratar um ou uma hibristófila.
Então, o que é que acontece? Eles têm conhecimento, que é essa parafilia, que é a atração sexual pelo criminoso, mas eles nunca tiveram a oportunidade de tratar essas mulheres. Mas essas mulheres não conhecem que tem a hibristofilia. Então, termina que nós não temos como dizer que o tratamento X, Y ou Z. Porém, o que nós vemos é que as parafilias elas são tratadas com sucesso por sexólogos, psicólogos e psiquiatras. Então, provavelmente, o mesmo tratamento dado às demais parafilias, ele funcionará na hibristofilia. Agora, já adianto que pasme, mas quando eu termino as entrevistas e cientifico as meninas que elas têm uma parafilia, que elas são hibristófilas, e quando eu pergunto se ela gostaria de fazer esse tratamento, a resposta é unânime. Não, eu não quero me tratar. Eu sou feliz assim. Eu estou bem assim. Caramba, interessante, bem interessante. Esse caso que você narrou da mocinha que busca adrenalina, o cara com moto, acabei de roubar a moto, vamos assaltar um poço, passar o dia inteiro na praia. Essas histórias a gente já ouviu, né, no cotidiano da advocacia criminal, inclusive mulheres que até se afundaram por conta disso. Tantas outras tira dinheiro da onde não tem, até para contratar advogado. Eu, particularmente, quanto advogado, tenho casos no escritório que a mulher se desentendeu com o marido, é lógico que não é uma parafilia, né? Só um exemplo, e aí ela vai lá e faz uma denúncia. Ah, ele tem uma arma de fogo irregular em casa. O sujeito vai preso, no mesmo dia ela vai contratar advogado para tentar tirá-lo dos grilhões. Então isso acontece. Doutora Érica, deixa eu te perguntar, esse caso da Dulce e do Leôncio, que está no livro, que eu achei um caso muito legal, também o caso que você contou da francesa que se envolveu lá com um fulano chamado O Chacal, todo mundo conhece, tem livro, é bem legal. São casos assim pesados, né? Até um tanto quanto trágicos que nos fazem raciocinar, ponderar, pensar sobre o assunto. Mas você tem algumas histórias assim que sejam cômicas, engraçadas, coisas engraçadas que aconteceram nesse cenário, nesse contexto? Com certeza deve ter várias. Tem muitas histórias, porque uma coisa que eu já posso adiantar para você e para quem está nos ouvindo, é que foi lançado esse livro, Os Paradoxos do Amor Bandido, e como eu já disse anteriormente, eu falei da minha categoria. Então, eu citei o caso dessas 5 advogadas, mas agora eu vou publicar um novo livro, e são justamente com a história dessas outras mulheres que conheceram esses homens, ou porque tinham um familiar preso, e aí elas iam visitar e conheciam esses apenados, ou por carta, e a mídia diz, não é a Érica que está dizendo, mas a mídia, de vez em quando, ela relata que parece que tem celular dentro dos presídios, né, doutor? Então, parece que esses aparelhos também são utilizados para manter essa relação. Então, Tem uma lenda aí. A gente nunca viu, é que nem o Curupira, nunca ninguém viu. Exato. Então, o que acontece? Eu fiz uma escolha de 15 depoimentos que eu achei os mais diferenciados para colocar nesse segundo livro que eu vou publicar em breve. E aí lá a gente vai ter muita história de mulheres que também foram presas por conta desses homens, né? Inclusive eu conto que a hibristofilia é responsável pelo aumento da população carcerária feminina, não é interessante, doutor? Porque por Interessante. esse amor a gente leva uma droga, por esse amor a gente guarda uma mercadoria, por esse amor a gente faz tanta coisa e a gente termina complicando, né? Então, o que acontece? Essas mulheres, elas trazem muitas histórias. Engraçado, eu não sei se eu traria, se elas serão publicadas, mas eu lhe digo que são histórias assim, impactantes. Por exemplo, de
Ah, eu ajudei na fuga dele, eu fiz assalto para juntar dinheiro e fui presa também. Enfim, são histórias assim espetaculares. E eu confesso que o que me impulsiona a trazer a história dessas mulheres, na verdade, é porque de tudo que eu vejo é que são mulheres muito apaixonadas. São mulheres fortes, são mulheres que enfrentam o desafio de ser a mulher de preso, são mulheres que enfrentam o preconceito de serem mulher de preso e que, conforme eu disse, mais de 100 mulheres entrevistadas, eu posso lhe dizer que são mulheres fantásticas, apesar da escolha delas. Eu não sei se mulheres que não se relacionam com apenados, elas são tão corajosas, elas são tão firmes, tão apaixonadas como essas mulheres, sinceramente. Realmente, tem que ter muita coragem, né? Porque, como você disse, né? A hibristofilia e a parafilia, que é esse amor à coisa que é proibida, essa transgressão, realmente tem que ter muita coragem para quebrar essa regra e viver um amor. O amor é algo sadio. Mas quando começa a entrar nessa seara de fazer um assalto para ajudar o fulano, ou quando começa a entrar na seara de fazer o leve e trás de dentro da cadeia, dar os comandos, dar os salves, aí já passa da relação do amor para entrar numa relação de coautoria, uma relação criminosa, né? Que é algo bem, bem perigoso mesmo, né? Mas eu li uma história no livro que eu achei um pouco engraçada. Vamos ver se você pode falar um pouco sobre isso. Que é o caso do Roberto. Do Roberto, que era seu cliente, e aí depois que você finalmente conseguiu a liberdade do Roberto, o Roberto foi internado e colocou lá no prontuário médico o seu contato da advogada. E aí o pessoal do hospital ficou achando que você era a namorada ou esposa dele. Esposa, eles me ligaram como se eu fosse esposa, né? Isso aí eu não coloquei no livro, doutor, mas apesar de ser uma operadora do direito, mas como aluna do mestrado em criminologia, eu tenho feito esse estudo multidisciplinar e tenho entrado muito na psicologia criminal. E o que nós identificamos, pelo menos no meu caso, eu acredito que no seu também, é a questão do amor transferencial. A psicologia, né, a psicanálise, ela diz que seria quando o analisado se apaixona pelo psicanalista. Mas, na realidade, eu acredito que quando isso acontece com o cliente do advogado, é porque ele não seria bem o amor transferencial. É que o apenado, ele já entende que a persuasão é algo muito poderoso. Talvez eles entendam mais do que o advogado. A forma como ele fala e o que ele fala muda toda a vida dele. Então, o que é que acontece? Quando um apenado, ele diz, por exemplo, para a advogada, nossa, doutora, você está cheirosa hoje, né? Então, aquilo ali, ele quer dizer o quê? Cuida bem do meu caso, eu estou aqui. Ele quer chamar a atenção Não para que esquece de você... mim. Não esquece do meu caso. Né? Então, quando eu cito o caso do Roberto, foi um pouco isso que eu identifiquei. Então, quando eu fui lá atender o Roberto, eu vi que realmente ele já estava numa situação de progressão de regime, era só uma questão de pleito. E aí, bom, não foi nem um trabalho de Mulher Maravilha, eu fiz o que tinha que ser feito, em pouco tempo ele estava na rua. E ele ligava insistentemente, de vários celulares, então não tinha como eu bloquear. E o interessante é que ele pegava o WhatsApp de qualquer pessoa. Ele falava, agora eu vou poder, que no livro eu não tinha como falar isso, né? Você perguntou, foi bem interessante agora. E ele mandava mensagem para mim e falava assim, oi, doutora Érica, bom dia. Doutora não, né? Minha futura esposa. Olha, é porque eu estou precisando que você entre em contato comigo, doutora Érica. Quer dizer, doutora não, Érica, minha futura esposa. E ele falava isso e era muito engraçado. E às vezes ele dizia assim, Érica, eu vou ali tomar um banho, viu?
eu vou mandar uma foto para você. E aí, haja fotos. Era muita foto que ele me mandava. De Que eu coraçãozinho, tinha coraçãozinho. coraçãozinho, assim, tipo assim. Ele sempre falava assim, minha futura esposa. E era muito engraçado isso. Então, o que é que acontece? Quando ele saiu, que ele ficava com essa insistência, ligando muito, e eu não tinha como bloquear, porque ele não tinha número, utilizava de muita gente. E um dia, era um domingo pela manhã, eu lembro que eu tinha aqui no aniversário da minha mãe, eu atendi o telefone, a mulher muito cuidadosa, ela falou, quem está falando é Érica, e aí disse meu nome, eu falei, é ela. Ela disse, olha, não se preocupe, já está tudo sob controle, mas o seu marido foi vítima de arma de fogo. Eu falei, meu marido? Eu falei, olha, eu acho que a senhora está enganada. Ele disse, não, mas não é Érica, Patrícia, aí disse meu nome inteiro. Eu falei, mas meu marido não. Ele falou, aí ela falou o nome dele completo. Eu falei, não, moço, ele é meu cliente. Inclusive, eu tive o cuidado de ir no outro dia tirar o meu nome lá do prontuário, corrigir isso, né? E interessante que eu fui viajar ver minha mãe, que morava a 2 horas de distância. Quando eu voltava à noite, o telefone toca, aí o alô, meu amor, você não vem me ver. Então, assim, muito interessante a história dele. É, assim, muito engraçada. São as coisas que a gente vive na advocacia, né? Então, o que eu realmente temia com ele é que um dia ele fosse preso e a imprensa chegasse e falasse, minha mulher é advogada, chama ela aí. Era essa a história do Roberto. Eu achei muito legal nessa parte do Roberto, que você comenta que, às vezes, o acusado está preso, e aí é uma relação entre advogado e cliente, que às vezes o sujeito está preso, e é legal, de vez em quando, o advogado ir lá e falar, olha, seu processo está assim, assim, assado, mesmo que não tenha tido nenhuma novidade, mesmo que ele esteja ali atravancado nos trâmites do Poder Judiciário. Porque é o que você falou, às vezes o fulano que está encarcerado, ele quer apenas uma palavra, e aquela palavra vai animá-lo, para que ele tenha ciência do básico. Olha, o processo está assim, foi para a mão do juiz, a apelação vai julgar, talvez esse ano, talvez no próximo semestre. Então, uma questão de sensibilidade, uma questão até de respeito à dignidade da pessoa humana, também que ele fique ciente do andamento. Não ir toda semana, todo mês, mas de tempos em tempos para prestar as devidas informações. Doutora Érica, eu quero te agradecer imensamente. Eu, quando te conheci, e até aqui vem um relato, através da rede social, Instagram, o Instagram tem aproximado muito as distâncias. Como eu conheci você, comecei a seguir no Instagram, teve alguns livros que você até indicou no seu Instagram que eu não conhecia, que eu vinha adquirir. Por exemplo, o Grandes Julgamentos da História, que tem vários, né? Vários livros com esse tema, Grandes Julgamentos da História. Você indicou esse livro no teu Instagram uma vez, eu acabei comprando esse livro, que eu estou usando, é um livro bem interessante. Depois, quando eu vi o seu livro, eu também fiquei bem interessado em conhecer a história. Então, o Instagram, a internet, essa coisa de pandemia, ela está diminuindo as distâncias. Da mesma forma que eu estou falando com você aqui, também faço diversas lives com o professor Luciano Félix, que está em Vitória, do Espírito Santo. Então, isso proporcionou a gente conhecer pessoas muito legais. E quando eu vim a conhecer você pelo Instagram e comecei a te seguir, eu queria que o pessoal que me seguisse, os meus alunos, os meus orientantes também te conhecessem, para poder ampliar um pouco o leque, para poder ter conhecimento desses livros que você indica, conhecer o seu livro dos Paradoxos do Amor Bandido. Então, isso é uma troca de ideias, e as trocas de ideias só podem engrandecer, né, as pessoas. Então eu quero te agradecer muito por ter aceito fazer essa live com a gente, para que todos os que me seguem aqui, os meus alunos, orientandos, possam te conhecer. Gostaria de pedir que você trouxesse as suas considerações finais, que o Instagram nos limita a 1 hora, e novamente para agradecer a gentileza de falar conosco, de ter encaminhado o livro e ter... Oi? Abre os comentários. O pessoal está falando aqui para abrir os comentários, que o pessoal quer fazer pergunta, né? Então já estão abertos aqui os comentários, mas eu gostaria que você entrasse aqui nas suas considerações finais. Surgindo alguma pergunta aqui interessante, eu já repasso para você.
A honra é minha, né? Eu ter sido convidada, eu tenho falado bastante desse assunto. Acredito que eu fui muito feliz por escolher esse assunto para explorar, porque essas mulheres, na realidade, são invisíveis. Ninguém se preocupa em falar sobre a mulher do preso. A mulher do preso, por vezes, ela não tem a importância que ela deveria ter. E, como eu disse, eu costumo repetir, o que mais me impressionou é que são mulheres muito fortes. E que eu não sei se mulheres que se apaixonam por homens que estão soltos, elas são tão firmes, tão apaixonadas, tão dedicadas, se deixam tanto levar por esse sentimento como essa mulher do preso. Então, são mulheres valorosas. Eu as admiro pela coragem que têm e tenho entendido cada dia mais que elas têm essa parafilia e elas se dedicam e que, independente de tomarem conhecimento ou não, que tem uma patologia, o que elas querem realmente é se dedicar a esse homem. É estar com ele, é fazê-lo feliz e ser feliz. Então, em outra ocasião em que eu fiz uma live, teve uma pessoa que fez um comentário e disse assim: ah, agora eu estou entendendo porque a filha de um casal de médicos se relacionava só com pessoas de conduta desviante. Então, é muito importante que fique aqui a informação de que não existe uma categoria de mulher específica que se relaciona com o prisioneiro. E a mulher do preso não é essa mulher que tem a imagem que muitos querem fazer crer. Uma mulher feia, descabelada, sem dente, não. São mulheres lindas, são mulheres inteligentes, são mulheres fortes. E eu tenho aprendido tudo isso. E eu quero convidar vocês também para me acompanhar. E daqui a pouquinho temos aí novidades literárias ainda sobre a bichofilia, com depoimento, 15 depoimentos que eu achei os mais flagrantes e que trarão mais informações sobre até onde pode ir a ação dessa mulher ibristófila. Doutora Érica, muito obrigado novamente. O pessoal está fazendo vários comentários aqui, todos elogiando o livro. Tem uns aqui falando que querem o livro. Então, o pessoal que quer o livro já sabe. Adiciona a doutora Érica no Instagram. Fala o seu Instagram, pessoal, por favor, doutora Érica. Desculpa? Perdão? Fala como é que você está no seu Instagram, o pessoal já poder te seguir. Tá, o meu Instagram é Érica Ferreira Bruns, BRUNS. E tem um outro Instagram que eu tentei arrumar direitinho, bem profissional, mas eu sou bagunçadinha, baguncei também. Então tá um pouquinho eu como eu sou. Na visita aos clientes, na frente do presídio, que é o @doutora Érica Bruns. Legal. Então, quem está assistindo a live já adiciona a Érica no Instagram. Ah, não estou achando a Érica, procura no meu Instagram que você vai achar ela. Eu fiz várias postagens hoje, convidando o pessoal para a live. Então, ela está marcada nas postagens, então vocês vão lá, sigam ela. Ah, eu quero o livro. Manda um direct para ela, combina direitinho lá com ela, você vai fazer o Pix e ela vai te mandar pelo correio. E outra coisa que ela não falou na live dela aqui, mas eu vou falar agora, toda advogada criminalista adora receber Pix. É a coisa que a gente mais ama no mundo é receber Pix. Recebeu o e-mail que o Pix entrou. Então procura lá a doutora Érica no meu Instagram, adiciona ela, segue, quem quiser o livro chama. Mas eu te agradeço de coração, a mim foi extremamente engrandecedor para entender melhor esses temas. Claro, enquanto advogada criminalista, eu já tive várias clientes que iam lá, literalmente tiravam dinheiro de onde não tinha para pagar o advogado, para a gente fazer a defesa criminal. Isso é algo bastante comum, mas nunca, confesso a você, nunca em nenhum momento da minha vida passou pela minha mente que poderia ser uma ibristrofilia, uma parafilia, e também, independentemente de ser um transtorno ou não tiram o mérito dessas mulheres que são corajosas sim para se envolver numa situação tão drástica, tão complicada, tão dura do ponto de vista social. Então, cara, quero te agradecer demais, foi muito top.
pessoal está falando, rendendo aqui várias homenagens, falando um monte de coisa aqui. Doutor Wagner Camargo, que é o nosso delegado titular aqui do Guarujá, acabou de comentar. O Diego Teixeira, que é analista do Ministério Público. Mônica falou aqui verdade. Então, o pessoal adorou. Então, novamente, te agradeço, doutora Érica. Muito feliz com a nossa conversa. Espero que a gente possa fazer outras no futuro. Tá. Em breve, porque eu sei que vai vir muita pergunta. Que Deus abençoe a todos, então, e eu estou muito feliz por poder colaborar com a disseminação desse tema e conhecimento da hidroxofilia e, quem sabe, aumentar aí o número de tratamentos para aquelas que desejam. Valeu, valeu. Então, um abraço aí a todos que nos seguiram. Advogado Elias, Maquevícios, todo mundo. Doutora Érica, novamente, muito obrigado. Fica com Deus. Um grande abraço. Vamos encerrar nossa live por hoje. Tá bom. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.